É difícil assumir que estamos a passar por dificuldades, sem terras e sem futuro. Creo que debemos dejar nuestro país lo más breve possibile, senão seguro que teremos dificuldade em sobreviver acá. Não abbiamo condizioni di dare una vita degna ai nostri discendenti. I nostri figli devono sognare e dobbiamo dargli questa opportunitā. Ir atnākusi tā stunda, kad mēs atstāsim visu, kas mums ir, un staigāsim pret vienu jaunu tēviju. Alles, was mit uns geschehen ist, tut noch weh. Wir müssen wieder neu anfangen. نحن حبينا نطلع من البلاد لغير مطرح منشان نكون العائلة كلها للمستقبل. Unser Heimatland Deutschland ist nicht mehr dasselbe. Deswegen brauchen wir neue Wege für unsere Kinder. De Braziliaanse regering heeft ons een kans aangeboden om deze nieuwe weg te beginnen. Tam będziemy mieli ziemię, żebym lepiej żyli z naszą żoną i z naszymi dzieciakami. Governanter do nas pomogą. Vi måste tro på vårt nya land. En dag ska våra barnbarnsbarn bli stolta av vår modighet. لأولادنا ولعائلتنا Wir müssen wieder neu anfangen. Unser Heimatland Deutschland ist nicht mehr dasselbe. Deswegen devemos dejar nuestro país lo más breve possível, seguro que teremos dificuldade em sobreviver acá. Vi måste tro på vårt nya land. Não é porque o Simon tem dificuldade, não abbiamo terra, siamo ogni giorno più. Deswegen brauchen wir neue Wege für unsere Kinder. Em meados de 1800 começou uma propaganda para a imigração para a América do Norte e América do Sul. Havia propaganda, os aliciadores do Brasil iam e diziam que aqui tinha terra, eles seriam donos das terras, porque na época em que a Polônia foi dominada pelos países que a invadiram, eles não tinham pátria, tiraram deles a identidade. O Brasil estava numa campanha de propaganda de trazerem imigrantes europeus para o Brasil. E aí foi o momento que eles decidiram também virem ao Novo Mundo. Porque na Áustria não tinham mais serviço, emprego, tudo era gente de fábrica. E não tinham mais trabalho para eles. Eles vieram porque souberam a notícia boa do Brasil, que aqui tinha lugares e espaço para eles se colocar. A grande promessa que todos teriam no Brasil, uma oportunidade melhor de ter uma propriedade, de criar sua família, de progredir e de ter também liberdade, especialmente quanto à sua etnia e quanto à religião. O sonho mesmo, o sonho dos holandeses, eu acho que é um sonho que todo mundo tem, né? De dar boas condições para a família, de dar condições melhores para os filhos, para a família, para netos e um futuro melhor para todo mundo. Nossa, o sonho muitas vezes a gente escutava eles entre si falarem, né, que era um pouco diferente do que encontraram, mas como as pessoas têm que se adaptar às vezes às coisas, né, e eles achavam que eles iam receber mais e não receberam isso, porque tinha muita gente entrando, né, para o Brasil. O objetivo deles mesmo era manter a família unida. Eles queriam assim, ó, se a gente fica aqui, os filhos terão que migrar para os outros países futuramente. Não vai ter trabalho. Muitos deixaram familiares lá, irmãos, pais, tios, né? Se despediram para talvez nunca mais os ver, né? Isso é um passo muito pesado e bastante emocionante, né? Eles saíram da cidade de Steyr, onde eles residiam, pegaram um trem e foram até a fronteira
da Áustria, a fronteira austro-italiana. Aí tiveram que fazer uma baldeação, pegaram outro trem que os levou até o porto de Gênova. Eles fizeram o percurso de carroça, os homens faziam a pé e as mulheres e crianças sobre carroções, fizeram o percurso daquela cidade onde moravam até Gênova. Aí então embarcaram nos vapores, né, e bastimente, e a viagem durou, como era normal na época, em torno de 36 dias. A viagem teve uma duração de 34 dias. Saímos de Beirute, pelo Mediterrâneo, com destino a Roma, Itália. E de Roma houve uma troca de navio e veio para o Brasil. O meu pai veio com 7 anos para o Brasil junto com os pais dele, né? A viagem foi muito difícil. Muito difícil, a primeira coisa, para largar os pais. Eles ficaram, nós fizemos de navio 34 dias, com 3 crianças pequenas. Eles se despediam dos cemitérios, dos parentes, dos amigos e da terra. E aí, chorando e com o coração apertado, eles embarcavam no navio. E sempre era uma viagem de alto risco. Temos inclusive histórias de mortes durante a viagem. E quem vinha de lá para cá sabia que nunca mais ia voltar para o seu país de origem. Então, na verdade, era uma viagem que precisava muita coragem para ser feita. Eu tinha bastante amigo, porque era guri, né, e a gente era muito arteiro, né, e casualmente todos os meus vizinhos eram descendentes de alemães, italianos. Quando eu cheguei aqui em 1964, existia o negro, né, mas não aparecia na sociedade. Logo no início da colonização havia muita dificuldade no idioma, né? Porque quem falava em polonês era polonês, quem falava o alemão era o alemão, quem falava o holandês era o holandês. Mas toda sorte que já tinha os caboclos aqui. Os caboclos já foram se misturando, já foram entendendo e se comunicando, interpretando e chegavam no denominador comum. No caso, por exemplo, chegava assim, ó, por exemplo, tinha um alemão, dono da tenda, chegava um polaco, vender. Banha, banha, banha. O polaco tinha da carroça dele a abóbora. E o alemão entendia que era banha de porcos. Se respeitavam, um respeitava o outro, cada um tinha a sua cultura, que era diferente, né? Pega o alemão, pega o polonês, pega o italiano, aquela cultura que vem lá dos antepassados. Eles se visitavam e se conversavam bastante, sabe? Então deu mais facilidade, um entendia um pouco mais fácil a outra língua e daí se entenderam bem. Só que onde tinha essas famílias de caboclos brasileiros que eram vizinhos, então esses também, mas era por... Se precisava uma coisa que não sabia o nome, ele mostrava, né? Fazia gesto e se entenderam. A avó sempre disse que não era tão difícil. Nunca ouvi dizer que houvesse desavença entre um e outro. Tinha família polonesa, família alemã, família italiana, vizinhos, e se davam bem. E na convivência, eles deixam do sistema muito severo de educação e se amenizam e se abraçam e repartem as coisas, tanto em religião, em comida, em amizade e tudo. Foi muito gostoso. Ele sempre disse que não teve dificuldade nenhuma aqui na convivência, porque se falava todas as línguas e todas as profissões eram presentes. Quando chegaram aqui, aí me disseram que tem uma colégio das irmãs, que tem uma freira e uma professora falava francês. Eu fiquei feliz da vida. Aí nós fomos, eu e meu marido, levamos criança lá, e começaram a normalista, faziam uma roda. Eu botava eles no meio, assim, para ver só as crianças
falava francês porque lá no Líbano a colégio não é uma língua só, 3 línguas. Eles adoravam eles. Todos queriam aprender, queriam ver como a criança pequena fala francês. Parece uns bonecos estavam na mão deles. Até eu ainda ia numa escola que tinha... Nós estudava polonês, depois foi proibido. Aí botaram os professores, que eram estrangeiros, tudo para a rua. Eu tinha que caminhar 8 quilômetros a pé para ir aprender um pouquinho de escola, né? Depois não tinha mais professor, né? Então me lembro que até o meu professor também foi preso. Prenderam ele também. Quem falava em austríaco ou alemão, austríaco não tanto, mas alemão foi preso, né? E o governo pôs uma professora brasileira lá na frente da classe, que ficava sentada de mãos cruzadas, de braços cruzados, olhando severamente para nós. A gente, como dizia na gíria, não podia mais nem rir em alemão, né? Pessoas idosas, mulheres inclusive, que não sabiam falar português, foram levadas presas por uns dias para interrogatório porque falavam a língua italiana. Nós, crianças, nós sentimos muito, porque nós tínhamos aquelas histórias infantis que são mundiais, como João e Maria, e a Branca de Neve e tudo, mas como era escrito em alemão, nós tínhamos que queimar. Os mais idosos não conseguiram aprender o português, terminaram indo a óbito falando dialeto. Isso foi muito pesaroso, muito traumatizante para nós. Mas passou tudo e eu acho que foi ótimo, porque afinal nós estamos no Brasil, né? Quando nós cantamos, quando nós dançamos, nós fazemos isso um ato de ação de graça aos nossos antepassados. Um ato de agradecimento por esse legado maravilhoso que nós temos e temos a obrigação de deixar para os nossos filhos e netos. Ijuí é uma terra de culturas diversificadas e nós nos inserimos dentro dessa diversificação, cada um com a sua herança cultural. E nós começamos a participar de umas reuniões com vários grupos de Ijuí. Começamos com os italianos, com os alemães, com os poloneses, com os russos e com os japoneses, né? E o que era? Levar a ideia. Levar a ideia de que nós precisaríamos ter o quê? A visão popular. O importante era você mexer com vestimenta típica, comida típica, prédio, arquitetura típica, ou seja, retomar isso, recuperar isso, né, e revivenciar isso. E em segundo lugar, que não poderia ser só uma família fazer isso. Não poderia ser só um político. Tinha que ser grupo, tinha que ser comunidade. Bom, a ideia pegou. Um dia chegou em casa e perguntou para a mãe dele assim, mas vem cá, qual é a etnia que eu sou afinal? Por quê, meu filho? Não, porque todas as etnias lá na escola têm casa no parque. Por que a gente não tem? E daí ela chegou em casa e ela disse, mãe, eu vou dançar nos alemães. Tá? Pode ir. Só que ela era pequena, ela deveria de ter uns 9 anos, então a gente tinha que acompanhá-la, né? Uns dias depois teve um baile da Expo, como tem até hoje, na SOGE, e eu encontrei o professor Adelar Baggio, que veio me dizer, e vocês árabes, quando é que vão fazer a casa? Isso foi um trabalho de diálogo, de provocação, de motivação, de convencimento, de descoberta, que ninguém vai matar isso até hoje. Poderemos ter crises, nós tivemos momentos difíceis, mas ninguém mata. Então, é uma coisa que não tem estátua, né? Do fulano, né? E não pode ter mesmo. Mas, em 1987, quando em Ijuí parecia que já isso tudo estava se perdendo, a gente teve forças de revirar os baús, de ver nas conversas com as vós, com as entrevistas com os antepassados, a gente conseguiu retomar toda essa cultura que não estava apagada, estava viva no coração e nas mentes das pessoas. Passou-se a vivenciar uma coisa boa, uma redescoberta, aquilo que nós dizíamos, vamos para o baú fala muito.
E no baú tinha fotografia, no baú tinha roupa, no baú tinha receitas, tinha plantas, tinha diálogos, tinha instrumentos musicais, tinha um mundo de coisa. Emergia do povo pela vontade e pelo que eles tinham no coração. O folclore renascia das cinzas quando achavam que estava acabado. E voltou vivo, forte, como está. Se nós somarmos a história, a luta, a efetiva pertinência daqueles homens que vieram ocupar esse território, mantiveram a produção, mantiveram as linhas divisórias, que oportunizaram que o migrante viesse aqui, se incorporasse e ficasse todos embaixo do mesmo manto. E nós que somos hoje filhos dessa terra, que bebemos a água deste rio, que tomamos o amargo dessas matas nossas e que comemos o churrasco que brotou do pasto aqui plantado, este homem tem que ter orgulho sim de ter nascido aqui. Essa cultura é muito grandiosa e muito rica. Eu acredito que através do movimento podemos dizer muitas coisas, porque os nossos antepassados, quando chegaram no Brasil, o ritmo que conduzia a palavra era o corpo, ao som dos atabaques. E assim a gente transmite a nossa fala através de um gestual, de uma corporeidade afro-brasileira. Sinimbe ni male tebedum mafu sirao nana le do badambambo ni male sinimbe ni male tebedum mafu sirao nana le do badambambo. Eu tive o privilégio de ser um dos fundadores do Centro Cultural Italiano. E recebi o convite com muito prazer e comecei a participar desde a primeira reunião que aconteceu. Quando deu aquele entusiasmo, cada um queria participar mais do que o outro. O que eu posso fazer para ajudar e o que posso fazer para crescer esse movimento. E eu, como tinha a minha mãe, que era imigrante italiana, parece que cresceu o entusiasmo para a gente começar a acompanhar e poder participar e ser uma pessoa útil para o movimento. Nós só sentimos coisas quando vivenciamos. Nós somos gaúchos, somos brasileiros, né? Mas descobrimos com mais racionalidade que, além disso, também nós temos uma origem, da onde nós viemos. E uma das alegrias que eu tenho, uma das alegrias da minha vida, de poder ter realizado essa tarefa nesses 27 anos de Centro Cultural Italiano, é ter participado dessa etnia maravilhosa, ter novos amigos, ter novos relacionamentos e, como eu disse, poder também transmitir para os outros, para os mais novos, para os meus filhos, netos, meus amigos e da família também, a importância de nós sabermos as nossas origens. É gratificante mesmo.
Estar aqui nesta casa, para nós, todos do Centro Cultural Português, é como fazer uma viagem. É como estar em Portugal. Porque a gente tem um amor tão grande por esta terra, um amor tão grande pelos nossos antepassados, pela nossa cultura, e a gente mantém isso tudo aqui vivo para nós. Então, entrar aqui é como entrar num pedacinho de Portugal. Caminhando pela casa, você vive um pouquinho de cada região, você vive um pouquinho do muito que Portugal tem para mostrar. É um sentimento muito grande a gente chegar aqui na frente e saber que a gente ajudou a construir, que a gente vive aqui, que os nossos filhos se criaram aqui. Isso é muito importante e até me emociono, porque saber que o meu filho se criou aqui dentro. Então, são gerações que nascem aqui com visão para frente, para crescer, para construir e para continuar mostrando que esse amor é eterno e é infinito. Você tem certeza que aquilo que você faz aqui está certo e você tem certeza que o que você tem aqui dentro dessa parede é exatamente o que você encontra lá. A questão cultural, tu não termina em 100, 200, 300 anos, tu não muda a cabeça de alguém. Não consegue mudar. O importante é a pessoa conhecer as suas origens, fazer uma avaliação de tudo aquilo e tentar ser melhor. Então, para mim é um prazer, como hoje, eu entrar no salão do 25 de julho e ver essa juventude, né? A base, o alicerce é a cultura. Não se enganem disso, porque se as novas gerações não levarem essa cultura adiante, foi inútil esse trabalho. Będziemy grać i będziemy śpiewać! Nós vivemos praticamente poloneses, quase que 80% do nosso dia a dia, em função do trabalho com a União das Etnias, onde temos que manter programa de rádio, onde temos que preparar o grupo de dança, onde temos que incentivar um grupo de canto, onde temos que preparar o alimento polonês. Então, nós vivemos o nosso dia a dia muito mais do que os do passado,
porque esse nosso dia a dia está nas nossas pequenas coisas e nós nos sentimos compromissados com esse legado que nos foi deixado. Ninguém nos obrigou a seguir, mas o amor à pátria dos nossos antepassados fez com que nós nos sentíssemos felizes e sentimos prazer em realizar. O maior carinho que podemos ter ligados à etnia polonesa é a certeza da continuidade de nosso trabalho, que está representado pela participação de tantas crianças e jovens que estão conosco há tantos anos. O orgulho que a gente sente em participar da etnia, dos grupos folclóricos, é a continuidade que a gente tem com os nossos filhos. Estamos criando eles dentro do grupo. E por que lugar melhor para se educar uma criança? Onde aprende responsabilidade, respeito, amizade, e o nosso legado é este: folclore, tradição, raízes. Tie Latvija šovecija, kā atbalsts Brazlijā, viņa kaut ko mums labi iemācīja. Latvijā vienmēr bija stiprums tā dziesma, tā música, kas dziedāja un kas spēlēja. Entre os costumes letos que estão aqui presentes e os que também foram resgatados agora com o movimento das etnias de Juí, nós temos que dizer que é importante a nossa culinária. Existem pratos típicos, especiais dos letos, e o folclore leto. Até se diz que a Letônia sobreviveu através dos séculos, sendo um país pequeno, porque soube manter a sua base cultural, porque esta riqueza nós não tínhamos. Agora nós sabemos muito mais do mundo, muito mais daqueles países, sobre música, dança, cultura, culinária, costumes, e tudo isso envolvido em muita música e muito canto, né? E também muita alegria. Precisa ter tudo isso, precisa acontecer, o canto, a dança, precisa participar crianças. Se nós não aprendermos a língua, não tem como você aproveitar ou aprender bem a cultura da Letônia. E nós estamos conseguindo fazer isso, e isso nos dá uma sensação de muita gratificação pessoal, porque nós sabemos que quando a gente não vai estar aí, vai continuar.
nesse contexto todo, então, nessa nossa região, pela diversidade cultural, a gente acabou, então, criando momentos de reunião, né, que os árabes se reuniam aqui quando tinha uma festa, quando tinha um casamento, quando tinha um aniversário, até que, então, conseguimos criar o Centro Cultural aqui em Ijuí. Nós construímos a casa através da colaboração de todos. Foi feito um mutirão, todos colaboraram, todos deram seu trabalho. E no que começou a funcionar a casa, a gente continuou com a mesma filosofia, com a mesma pretensão de expandir a causa árabe, trazer a cultura através das nossas danças, da alimentação. E é o que a gente faz até hoje aqui no parque. Eu me orgulho em ver todo esse resultado e hoje a gente vê um sonho realizado. A gente pretende seguir com a mesma ideia dentro daquilo que nós herdamos dos nossos pais, transmitimos aos nossos filhos e eles estão transmitindo aos filhos deles e assim por diante vai se manter a cultura árabe. Como filho de libanesa e neto de libaneses, pertencente à terceira geração de imigrantes que chegaram do Líbano, eu sempre recebi a cultura e sempre recebi as informações a respeito da nossa terra. E a cultura árabe é uma cultura muito rica, que vai muito além da culinária e da dança. Os árabes influenciaram muito a matemática, a arquitetura, a medicina. E é muito importante transmitir isso para as futuras gerações, para os nossos filhos, e é o que a gente procura fazer sempre aqui. A música é uma coisa linda, viu? Os espanhóis sabem usar a arte da música. Para mim, a música faz parte de todo homem, porque não existe ninguém no mundo que não cante, que não assobie, que não faça um lá-lá-lá. A música faz parte do homem. A gente tem no sangue o sangue espanhol, mas assim a gente sente aquele orgulho de nós termos a nossa casa com muito trabalho, como as outras tiveram, nós também. Fizemos o Centro de Cultura Espanhola, está aí acolhendo a todos, né, e mostrando a nossa cultura, a nossa gastronomia e um pouquinho de tudo que a gente tem
da Espanha, né? La luna tiene a gala, ser marimeña. Ser marimeña, la luna tiene a gala, ser marimeña. La luna tiene a gala, ser marimeña. Ser marimeña, y alumbra luna virgen, que almonteña. Que alumbra luna virgen, que almonteña. Soy los soles, al niño le regala, que soy los soles, al niño le regala sus resplandores. Jag är stolt och glad att jag har fått lärt mig att brodera. Det är en sak som är en tradition som mina föräldrar har haft och det vill jag föra vidare till barn och barnbarn. Och, så att de får känna att de har lite utav Sverige. Och den tradition som vi har fått lära oss sen barn. Och göra saker som kan påminna om Sverige här i Brasília. Nós estamos conservando os costumes aqui ainda através do que foi passado. De vó para mãe, de mãe para filha, de filha já para os seus netos. E também dentro da etnia a gente já tem deixado para outros que fazem parte da etnia. O que seria? Seria o bordado, o uso da roca, a culinária. Esses que são os maiores legados que nós ainda podemos hoje em dia aqui ter, né? As músicas suecas que a gente daí tem tocado bastante também, né? Então podemos concluir que a união dos suecos de Ijuí aconteceu através da união das etnias e das fenadis que estavam acontecendo. Isto nos orgulha, nos motiva e nos aproxima. É o que nos faz ficar mais unidos ainda. Então essa casa para nós representa muito, eu acho, desde o esforço que se fez para construir ela, né, para estar aqui no parque e tentar passar isso para as gerações futuras, né. Nós ganhamos dos nossos antepassados, dos pais, avós, bisavós, uma tarefa de continuar todo o desenvolvimento que eles iniciaram, né? Temos que ter coragem e tentar influenciar e voltar com isso, né? Nem me
me falem que terminam as etnias, porque essas são, parece um pedaço do coração da gente. Essa integração de pessoal e tudo, isso é maravilhoso, porque isso lá é vida de todos os ijuenses. E toda a associação faz com que a gente veja coisa que pra gente era normal, mas que a gente vai ter que ver melhor para ensinar, né? E aí não é só a cultura de anime que nós temos roupa, modo que veste no yutaka, um kimono. Eu não sabia de nada disso daí. A gente vai ter que aprender. Nós estamos vendo como que amarra um obi, como é que faz o laço, faz isso, faz aquilo, coisa que não dá. Aí a briga é, por exemplo, no Japão tem várias províncias. Cada província tem um jeito de fazer as coisas, né? E é interessante a gente resgatar aquilo lá que está se perdendo. Está se perdendo. E aí a gente quer resgatar essa cultura japonesa, resgatar o modo de vida, o modo de agir, a comida, a vestimenta, as músicas. Então isso daí é uma riqueza sem tamanho. E a gente não pode perder isso daí. É uma coisa que a gente tem que firmar. E esse é o objetivo da associação. O objetivo da associação é manter a cultura, fazer as pessoas que não conhecem conhecer. Não é só simplesmente fazer uma casa, ou fazer uma janta, fazer uma sopa, fazer isso. Não, é mostrar como é que é a nossa cultura. Deixa feliz e até com um pouquinho de medo é saber que com o tempo as pessoas vão ver a nossa pequena comunidade e muitas vão querer acabar vindo. Ainda há imigrantes japoneses vindo para o Brasil, né? Então a gente acredita que muitos deles vão acabar com o tempo optando pela cidade de Juí por ser uma comunidade japonesa pequena, uma cidade mais interiorana, mais pacata e com mais segurança. Então o tempo passa, o tempo cruza, mas os costumes devem ser mantidos. É preciso que as nossas crianças entendam que elas vêm de uma família. E é importante que eles conheçam essa família, da onde vieram, para saber certo para onde ir. Nós temos certeza que com esse local, que representa a história dos antepassados, fazendo parte de todo o Parque de Exposições de Juí, divulga a nível nacional e também internacional aquilo que muito nos orgulha, que os nossos antepassados nos trouxeram, que é a sua história, os seus costumes, os seus envolvimentos com todas as comunidades para que pudessem transmitir para os outros a cultura austríaca.
eles nos deixaram vários legados, mas dentre eles, os principais é a música e a culinária. Além da cultura e a preocupação da educação dos filhos. Essa sempre foi uma preocupação muito importante, porque todos os imigrantes que aqui chegaram eram alfabetizados e em consequência, eles sabiam o valor da cultura. E hoje nós vivemos quase em guetos, separados, cada um com a sua família, cada um com sua preocupação, né? Mas, no fundo, mantém-se a tradição e o valor de cada imigrante. O reconhecimento mundial da nossa experiência não é apenas mais um título ou uma honraria, mas uma conquista, uma vitória, um selo de maturidade, um passaporte internacional, o compromisso a mais de desafios com voos mais altos e horizontes mais longínquos, com garantia da universalidade, testemunho que é possível a paz entre as nações com diferentes culturas, ideais e sonhos, mas sempre com parcerias público-privadas nacionais e internacionais e, de forma especial, com a IOV Brasil e Mundial, credenciadas pela Unesco. A história do nosso município caracteriza-se desde a sua origem pela diversidade étnica e cultural, fruto da contribuição de mais de 40 povos, que participaram da colonização e do desenvolvimento de Juí. A vivência harmoniosa, o respeito mútuo e a cooperação foram fatores decisivos para a construção, a institucionalização e a valorização do coletivo, da democracia e da bela miscigenação dos povos, com respeito ao passado, vivência ritmada do presente e visão otimista do futuro. O movimento das etnias e a FENADI nasceram junto com a implantação da nossa universidade, Unijuí, na década de 80, a qual se implicou desde o início com o projeto de Juí ser uma referência multiétnica, defendendo a universalidade cultural e a cultura como um elemento essencial do desenvolvimento dos povos. Desta parceria, enriquecida com setores público e privados, nacionais e internacionais, a partir de convênios, nasceram ações e atividades envolvendo nossos pesquisadores e docentes, além de ligada aos objetivos e finalidades de nosso Museu Antropológico Diretor Pestana, em defesa da cultura, do entendimento do homem e seu território, nos diferentes movimentos e manifestações culturais, na expressiva produção intelectual, na convivência harmoniosa e pacífica da miscigenação, da diversidade de muitos povos que marcam nossa vida e nossa identidade. A construção e a manutenção do movimento foi obra de muitas pessoas e organizações públicas e privadas, tanto com relação ao sonho, quanto com relação à edificação do patrimônio material e imaterial, com respeito mútuo e convivência harmônica na diversidade cultural e trabalho coletivo, com muita gratuidade e geração de valiosos resultados sociais em prol do desenvolvimento. Somos orgulhosos em defender uma ideia de coletividade. A contribuição indígena e dos caboclos nativos, ampliada pelas tradições do gaúcho rio-grandense, argentino e uruguaio, enriquecida pelo legado da diversidade das culturas dos imigrantes das 4 dezenas de nações que participaram na formação e no desenvolvimento regional e de todas as regiões do Brasil, é nossa contribuição na construção e no enriquecimento da etnia brasileira e da cidadania global. Estamos lidando com o sentimento profundo, silencioso, gostoso e sublime da longevidade, com salvaguarda do passado, degustação do presente
e visão otimista do futuro. Muitas histórias foram construídas até aqui, com uma base forte, alicerçada e inspirada na diversidade e ensinamentos que cada identidade étnica nos trouxe. Muito ainda está por vir e, por isso, o Complexo Fidene é parceiro na busca do reconhecimento de nosso município como capital mundial das etnias. Já está sendo desenvolvida a parceria entre o ET e IOV Brasil. Queremos ampliar ainda mais esta frutuosa parceria em prol do desenvolvimento étnico-cultural e social. O município de Juí convida você, seus familiares e amigos, para integrarem este movimento internacional em prol da cultura, do diálogo e da paz, na diversidade das nações. E Juí, terra de todos. Aqui nossa diversidade não é linda pelo que nos difere, mas sim pelo que nos une.